Bom dia, povo de Deus. A paz, tudo bem? Povo de Deus, por motivos pessoais, o irmão Gabriel e a irmã Rosana decidiram se afastar do, da contação de história e também da reunião com os adolescentes. Então, por enquanto, eu e vocês teremos mais um encontro semanal, tá bom? Vamos lá. Oremos. Pai de amor, de infinita graça, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor mais uma vez, para pedirmos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos receber mais e mais da Tua palavra, para que possamos, Pai, verdadeiramente conhecermos a história, conhecermos todo o trabalho do Senhor na vida dos nossos irmãos que nos antecederam, para que possamos entender o trabalho do Senhor também nas nossas vidas. Pai, declaramos e reconhecemos, Pai, que somos absolutamente dependentes do Senhor. Pai, faça com que essa história possa somar verdadeiramente nos nossos corações, que todo o nosso centro decisório esteja regido, Pai, pela confiança no trabalho do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, como nós podemos ver o Teu trabalho na vida desses patriarcas, desses que nos antecederam. Pai, estamos entregues a Ti, fale aos nossos corações, revele-se a cada um, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, a última coisa que o irmão Gabriel disse foi sobre Nadab e Abiú. Lembra disso? Nadab e Abiú chegam no templo e decidem oferecer fogo estranho a Deus. Oferecendo esse fogo estranho, eles são incinerados, eles são queimados por Deus, porque decidiram oferecer um fogo que não é o fogo próprio de Deus. E Moisés fala para Arão, o pai de Nadab e Abiú: olha, você não vai ter um luto assim como as outras pessoas têm. Como você é um sacerdote, como você está a serviço da casa de Deus, você precisa estar firme com Deus. Então você não vai bagunçar o cabelo, você não vai rasgar as vestes, você vai seguir normalmente, mesmo passando por tamanha dificuldade que é a perca dos 2 filhos. E assim Arão faz, em obediência a Deus. Certo. Passado esse momento, Deus vai levar Moisés a escrever uma série de mandamentos, uma série de regras, construção do templo, um monte de coisa que são importantes, mas para o nosso fim aqui, que é conhecer a história dos patriarcas, não é tão necessário por enquanto. Então, dando continuidade, nós vamos pular lá para Números, capítulo 10, verso 29. Números, capítulo 10, verso 29. Disse Moisés a Obade, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse: dá-vô-lo-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe, pois, Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós fizer. Aqui, irmãos, nós temos uma curiosidade. Nós temos aqui a palavra, o nome de Obabe. Obabe, sogro de Moisés. Mas o Gabriel já não disse anteriormente que o sogro de Moisés se chama Jetro? Então, que Obabe é esse aqui? Irmãos, detalhe, né, sobre a história. Nessa época não se fazia bem uma distinção entre o irmão da noiva, o pai da noiva, o avô da noiva. Entende? O avô da mulher.
Então, esse Obade aqui pode ser o cunhado de Moisés, pode ser o avô da esposa de Moisés, ou pode ser o sogro de Moisés. Mas o sogro de Moisés que nós temos maior clareza e convicção é Jétro, tá bom? Pai mesmo, onde a Bíblia relata com maior frequência. Perfeito. Irmãos, esse povo está debaixo da nuvem, vivenciando tudo que Deus tem para eles, mas eles decidem murmurar, decidem agir contra Deus, mais uma vez. Vamos ler, então, capítulo 11. Capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Não vamos ler, não. Deixa eu dizer para os irmãos o que aconteceu aqui. O povo sempre reclamando, sempre insatisfeito com Deus, mesmo recebendo maná, mesmo recebendo tantas bênçãos de Deus, o chinelo crescendo no pé, as roupas não envelhecendo, bebendo água da rocha, enfim, tantas maravilhas. Atravessaram o Mar Vermelho e eles continuam a murmurar. Vamos ler aqui agora vamos ler um pedacinho. Vamos ler o início mesmo. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe sua ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Então aqui Deus põe fogo nas pessoas por estarem murmurando. Perfeito. Vamos ler o versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos, irmãos, isso aqui é muito importante, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos. O Gabriel já falou sobre isso aqui, né? Que pegava diariamente, não podia pegar para o outro dia. O Gabriel já tratou desse assunto, certo? Então, irmãos, acabamos de ler que o povo aqui, mesmo debaixo de tamanha bonança, mesmo debaixo de uma alimentação vinda direta do céu, direta de Deus, eles sentem saudades das comidas do Egito, que, segundo eles, comiam de graça. Licença. Segundo eles, comiam de graça. Vamos ler o verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Perfeito. Moisés aqui, ele acha pesado a carga, como nós acabamos de ver. O Senhor então fala a Moisés: escolha 70 anciãos. Escolha 70 homens de boa índole, pessoas mais velhas, homens mais velhos, e eu vou te
aliviar um pouco essa carga. Ele pega e unge esses homens para que esses homens possam também funcionar, para que esses homens possam ser juízes, possam ajudar na administração daquele povo. Deus tira do espírito que está em Moisés, é importante frisar isso, guardemos isso. Deus tira do espírito que está em Moisés e transfere aos 70. Quando Deus transfere esse espírito, o espírito que estava em Moisés, o espírito de Deus que estava em Moisés, transfere para os 70, esses passam a profetizar. Mas a Bíblia deixa bem claro que depois de receberem esse espírito, eles profetizam, mas depois nunca mais profetizam, nunca mais avançam nesse sentido. Vamos ler o verso 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do Espírito, com letra maiúscula aí, que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Depois nunca mais. Existem muitas lições que podemos extrair daqui. Vamos lá. Verso 31. Vamos ler do verso 31 ao verso 35. Assim, só frisando. Eles ficam com vontade de comer carne. Então Moisés fala, de onde eu vou tirar carne para dar a esse povo? Né? São 600 mil homens, tirando crianças, mulheres, né? E Deus fala, não, pode falar para eles que eles vão comer carne. Pode dizer que eles vão comer carne e eu vou suprir essa carne. Verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quando-se um caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e noite, e outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estavam ainda com a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Queriote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo de comida dos egípcios. De Queriote Atavá partiu o povo a Ezerote e ali ficou. Então nós acabamos de ler que Deus supriu a necessidade deles de carne, de comida do Egito, só que a ira de Deus se acendeu, porque eles desprezavam a Deus. O texto vai deixar isso muito claro, depois leiam, por favorzinho. Eles desprezavam a Deus, desprezavam as ações de Deus por ele, e preferiam comida do Egito. E enquanto eles estavam com a carne entre os dentes, grande praga veio sobre eles e eles foram dizimados. Grande parte deles. Licença. Capítulo 12, irmãos. A sedição ou a rebelião de Miriam e Arão. Os irmãos de Moisés, vamos ler aqui, eu coloquei para a gente ler 1, 2 e 3. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem também falado por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra.
Logo o Senhor disse a Moisés. Não, tá bom até aqui. Aqui já entrou no 4, né? Irmãos, observe aqui que Moisés, ele tem uma mulher que não é do povo hebreu, uma mulher cuxita, e os seus irmãos, eles tomam uma atitude nada a ver, eles fazem um questionamento nada a ver com essa questão cuxita. Mas eles fazem um questionamento que é o seguinte: acaso Deus fala só através de Moisés? Acaso Moisés é de fato o líder? Deus não fala também através de nós? Então Miriam e Arão, que eram irmãos de sangue de Moisés, né, levantam este questionamento. E dizem, a congregação toda é santa, não existe isso. O nosso irmão Moisés, ele não é ele não é o escolhido de Deus dessa maneira. Percebe que eles fazem uma coisa muito estranha, que não tem uma correlação direta. Esse ponto é importante. Perfeito. Então o Senhor fala assim, olha, saiam da congregação. Sai da congregação. E nós vamos ler agora do 5 ao 9. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e pôs-se à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. Eu falo com ele em sonhos. Perfeito. Se há profetas no meio da congregação, esses profetas, Deus fala através de sonho. Mas Deus fala com Moisés de maneira diferente. O texto que se segue até o verso 9 vai falar isso. Eu falo com Moisés de maneira diferente, porque Moisés, ele me vê, ele fala boca a boca comigo. Ele fala boca a boca comigo e... Então, me perdi aqui um pouquinho, perdão. Ele fala boca a boca comigo e... É isso. O que Deus estava dizendo ali é que, de fato, Moisés havia sido escolhido por Deus e era diferente com Moisés. Moisés conhece a minha forma. Era isso que eu estava tentando me lembrar. Moisés conhece a minha forma. Lembra que Moisés pede para ver a Deus, e aí o Gabriel falou sobre esse assunto. Tem a rocha, e Deus passa na fenda da rocha, e você vai olhar, e você vai me ver pelas costas. Então, a relação de Deus com Moisés é absolutamente diferente da relação de Miriam com Arão. Dos versos 10 ao 16, vai acontecer uma coisa, que é, Miriam fica leprosa. Aí mesmo Moisés, o homem mais manso, mais tranquilo, né, que nós vimos, mais manso da terra, Moisés intercedendo por Miriam, Deus diz mais ou menos o seguinte: se o leproso estiver adoecido, ele não deveria ficar fora. Se existe uma afronta a alguém, ele não deveria ficar fora do arraial por algum tempo? Então Moisés declara que sim, porque Deus o disse, e Miriam fica fora do arraial por 7 dias, leprosa. E depois, quando volta sã, volta sarada. Deixa eu só ver aqui se tem algum detalhe. O verso 13, olha, eles se levantam contra Moisés, né? O povo se levanta contra Moisés, eles se levantam contra Moisés aqui, e Moisés clamou, no verso 13, Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures.
Respondeu o Senhor: se seu pai lhe cuspira no rosto, não se envergonharia por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois seja recolhida. Vamos agora para o capítulo 13. O capítulo 13 trata de quando Moisés envia os espias. Envia vários espias para espiar a terra de Canaã. Chegando lá, esses espias ficam maravilhados com tamanha beleza, com tamanha prosperidade. Mas eles também, grande parte deles, fica aterrorizado porque lá habita os midianitas, os cananeus, os gigantes, pessoas dessa estirpe. Então, vamos ler um detalhe aqui. Verso 23. 13, verso 23, os irmãos verem o tamanho da prosperidade desse lugar. Depois vieram até, capítulo 13, verso 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens em uma vara, como também romãs e figos. Então, irmãos, o cacho de uva era tão grande que 2 homens tiveram que carregar. Coloca numa vara e fica um homem na frente e o outro atrás e o cacho de uvas no meio pendurado. Tamanho que era o cacho de uvas. Tamanha prosperidade. Versos 27 a 29. Vamos ler, licença. O pessoal vai, volta, né, eles chegam na terra, eles chegam onde Moisés está e vão fazer o relato. Foram 12 homens enviados, tá bom? Foram 12 homens. Vamos lá, verso 27 a seguir. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Levaram o cacho de uvas. Olha o fruto dessa terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Irmãos, então ali está um povo muito poderoso que habita essa terra que mana leite e mel, que o Senhor havia prometido ao povo de Deus. Continuando então. Vamos ter que ler, irmãos, porque isso aqui é tão caro. E à noite, em nome de Jesus, eu quero trazer para os irmãos alguns aspectos espirituais que estão colocados aqui nessa história. Um dos grandes, um dos intuitos que nós temos ao contar a história é que nós possamos extrair o rema, a palavra revelada dessas histórias, tá bom? Vamos lá, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ele tinha subido disseram, os outros 10 homens, né? Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também aos olhos deles como gafanhotos. Então o que nós acabamos de ver foi que
12 homens vão à terra de Canaã, admiram profundamente o que está lá, voltam com um fruto de lá e começam a... 10 desses homens começam a dizer que é impossível conquistar aquela terra. 2 desses homens se fortalecem e falam, nós vamos conquistar porque Deus já nos deu. E aí esses 10 homens voltam a desencorajar novamente, até difamando a terra. Percebe que eles começam a falar algumas coisas exóticas aqui, estranhas? Continuando. Capítulo 14, dos versos 1 a 4. Irmãos, eu estou lendo muito. Em outro momento eu vou ler menos, mas porque esses textos aqui são de absoluta importância que nós entendamos, que nós conheçamos mais profundamente. Vamos lá. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha que negócio. Vivenciando todas as coisas e rebelião após rebelião contra Moisés e Arão. Rebelião após rebelião contra Moisés e Arão. Moisés, nós já acabamos de ver que Moisés era o homem mais manso da terra. O que Moisés fez? Moisés e Arão caem com seu rosto em terra. As pessoas chegam, falam de um novo capitão, afrontam Moisés e Arão se prostram imediatamente e pedem direcionamento a Deus. Eles não retrucam, eles não falam de volta às pessoas, presta atenção, você... Eles simplesmente voltam o seu rosto à terra. Versos 6, dos versos 6 a 9. Verso 6. Dos versos 6 a 9, irmãos, vai tratar de que Josué e Caleb decidem e eles reafirmam o desejo de tomarem aquela terra. E o Senhor já havia dado. O Senhor já havia dado aquela terra. Eles rasgam suas vestes e falam, irmãos, vamos. Eles ficam do lado de Moisés e Arão e falam, irmãos, vamos vencer, vamos tomar essa terra. E aí nós temos uma resposta do povo frente a essa ação desses 2 homens. Irmãos, nós temos aqui então Moisés, Arão, Caleb e Josué contra a rapa e a panela. Olha que coisa. Perfeito. Então, olha o que diz no verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Israel, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que tenho feito? Com pestilência os ferirei, e os deserdarei, e farei de ti maior e povo mais forte que esse. Estamos chegando ao final, povo de Deus. Olha o tamanha rebelião deste povo, né? Se voltam contra Deus, se voltam contra Deus, se voltam contra Arão, se voltam contra Moisés.
e mesmo assim eles permanecem. A glória do Senhor aparece. A glória do Senhor aparece e propõe para Moisés: olha, eu vou matar todo mundo e farei de você uma nação forte. Farei de você um novo povo. E o que Moisés vai fazer? Moisés vai orar a Deus e lembrar a Deus, declarando que o Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus que tirou o povo do Egito para os matar no deserto. Então, como ficaria o nome de Deus? Então Moisés, irmãos, intercede por esse povo. Sabe, que beleza, que caráter lindo, que beleza de história. Sabe, que o Senhor possa nos ensinar a observarmos essas histórias, que possam ser histórias que nos inspirem a vivermos de maneira que glorifique o nome do Senhor, sabe? É maravilhoso. Irmãos, muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe. Até a noite. Buscaremos, para a honra e glória do Senhor, extrair maiores detalhes desse texto e extrairmos, em nome de Jesus, aspectos espirituais e coisas para a nossa vida cotidiana aqui, no nosso dia, no nosso tempo, onde nós estamos, em nome de Jesus. Oremos. Pai, quão bela obra que o Senhor fez na vida do teu servo Moisés. Desde o seu nascimento, salvando nas águas, depois a sua educação, depois tratando, quebrando Moisés, deixando claro que ele não era o tipo de salvador que salvaria pela força, depois ensinando ele a caminhar no deserto, depois tornando ele um homem manso, servo teu, um homem humilde. Pai Santo, que beleza de história. Transforma-nos, Pai, à semelhança de Moisés. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter como referência esse irmão e que, em nome de Jesus, Pai, possamos estar dispostos a seguirmos este caminho. Eu te peço para a honra e glória do teu nome. Pai, revele-se, Senhor, a cada um dos irmãos. Dê a cada um almoço abençoado, cheio de vida, de animação, de vitória, de graça, e um culto abençoado à noite. Eu te peço para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe e até de noite.